Houve um caso de uma dessas personalidades, né, do mundo conservador aí, do mundo da direita, né? Teve um caso aí de uma dessas personalidades que acabou casando na Igreja Católica. Ela se diz católica e logo depois ela diz que divorciou, né? Não vou ficar pisando na ferida porque não é essa a intenção. E aí, apontando quem é, não é essa a intenção. Mas o que acontece? Aí nessas perguntas de Instagram, disseram para ela: católica não divorcia. Católica de verdade não divorcia. E aí, como é comum acontecer contra os cristãos, né, ela respondeu dizendo: católico de verdade não julga. E aí, caso vocês saibam de quem eu esteja falando, né, a gente não pode cair naquela coisa farisaica também, né, anticristã também, de, por exemplo, mas ela tem lá um pecado, cometeu um erro, então ela é nossa inimiga, né? Não, é um problema comum esse. É um problema que um problema sistêmico dentro da Igreja Católica. As pessoas não conhecem direito a doutrina e começam a reproduzir coisas que elas ouvem, coisas que elas acham. Mas é uma pessoa que parece ter muita boa intenção, faz um bom trabalho, uma pessoa respeitável, né? É mais a questão dessa falta de conhecimento da doutrina, que muitas vezes faria bem para a pessoa. Muitas vezes não. A doutrina católica só faz bem para as pessoas. O problema é assim, como é uma pessoa pública que está passando por um caso, que está sendo exposto, ela pode levar as pessoas ao erro, né? Muitas pessoas que seguem, que acham que ela é uma boa influência, não sabem que nessa parte da doutrina católica falta uma parte de informação e acabam achando que aquilo lá está certo, né? Então, esse é o problema. Induzir outras pessoas ao erro, né? Então, a gente tem que, no que é possível, né, no meu alcance, tentar corrigir esse tipo de percepção. Então vamos lá. O que o Cristo diz sobre o divórcio? Os fariseus vieram perguntar-lhe, para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Então os fariseus já estavam com má intenção, tentando colocar o Cristo ali sobre a questão do divórcio, né? Olha, vamos tentar fazer ele falar uma coisa impopular. Ele já tinha falado antes sobre o divórcio, né? Aí o Jesus responde: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Ou seja, quando existe um casamento verdadeiro na Igreja Católica, em que os dois estão ali com verdadeira intenção, não estão mentindo um para o outro, né? Ali, quando existe esse matrimônio, eles se tornam uma só carne. Então não existe divórcio que separe eles. É que nem eu falar assim pra minha mãe: não sou mais seu filho, não tem o que fazer, tá no meu sangue, né? Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Então a gente vê nos comentários o povo falando assim: a Igreja Católica tem que se atualizar. A Igreja Católica tem que se adequar aos tempos modernos. Mas o que Jesus estava falando não estava adequado ao tempo dele. Então, de fato, a posição da Igreja é impopular, assim como a posição do Cristo. Tá? O Jesus está na mesma situação que a Igreja. Na situação de Jesus, o que aconteceu? Lá atrás, não podia divorciar. De forma mais recente, podia divorciar. Moisés foi lá e permitiu a carta do divórcio. E agora Jesus está falando: no começo não era assim não. Tá? Então, não pode divorciar. Agora que vocês já estão com o coração menos duro, né, agora não pode mais divorciar. Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aí ele fala: ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto em caso de matrimônio falso, ou seja, existia alguma mentira ali na hora do casamento, o cara tinha um amante, a mulher escondeu que ela era estéril, não em caso de esterilidade, se caso ela tenha escondido isso, né? Caso exista algum tipo de mentira que torna ali a situação falsa, né? Exceto em caso de matrimônio falso,
e desposa uma outra, comete adultério. Então, ó, eu vou dizer claro, todo aquele que rejeita sua mulher, exceto em caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. Então, se você se separa, exceto em caso de matrimônio falso, e você se une a outra mulher, você está em adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Então, se eu me uno a uma mulher que foi rejeitada, né, que também está em situação de divórcio, eu também estou em adultério. Né? E a igreja mantém essa posição, certo? Existe a nulidade matrimonial, mas ela existe para confirmar que o casamento não aconteceu. Né? Ela não anula um casamento que existe. Ela confirma que o casamento não aconteceu. Que houve ali algum tipo de mentira, de falsidade. A pessoa casou obrigada, a pessoa casou mentindo. Né? Então, por que fazer isso? Para evitar essa situação de induzir outras pessoas ao erro. A gente precisa conhecer a nossa doutrina. Né? A gente precisa conhecer a doutrina católica. Então é muito comum essa situação. A gente tem ali um católico querendo dizer aquilo que é certo e que é errado, e aí a pessoa responde, a pessoa que está explicando a doutrina católica para ela: ah, não, você está julgando, não julgueis. Né? Só que o não julgueis, a gente tem que entender o que isso quer dizer, porque existe um sentido muito amplo para essa frase, que não faz sentido a gente considerar que seja isso o não julgueis. Por exemplo, a todo momento a gente tem que julgar se algo está certo ou errado. A gente tem que fazer isso o tempo todo. Se o que está acontecendo com a gente está certo ou está errado. Se o que está acontecendo com as pessoas que a gente ama está certo ou está errado. Se o que está acontecendo com o meu filho está certo ou está errado. Né? Isso acontece o tempo todo. Eu ligo o computador. Se o computador não liga, eu penso, é errado, eu julgo que isso está errado. Se eu vou num restaurante, peço um negócio, vem outro, eu julgo que aquilo está errado. Certo? Então, esse julgamento, de dizer se algo está certo ou está errado, né, ele é comum, é o normal. Né? A todo momento no Evangelho, o Cristo está dizendo aquilo que é certo e errado para a salvação. Né? E ele pede para que a gente anuncie o Evangelho, ou seja, ele pede para que a gente diga aquilo que é certo e que é errado para a salvação das pessoas. E é isso que a pessoa estava fazendo com essa personalidade do mundo aí conhecida pela direita. Né? Então a menina estava falando para ela: ó, católica de verdade não divorcia. E ela respondeu com não, o católico de verdade não julga. E chamou a pessoa que estava educando ela na doutrina católica de católica hipócrita. Né? Sendo que essa personalidade se diz católica, ou seja, abraçou ali a aparência de católica, só que ela está ficando só com a aparência sem o conteúdo. E isso essa é a hipocrisia. Né? Porque os hipócritas, na verdade, eram pessoas que eram atores. Né? Então o hipócrita é aquela pessoa que veste a aparência de uma coisa, né? E na verdade ela não é aquilo lá. Né? Isso é o hipócrita. É a pessoa que finge se importar muito com tal coisa, mas na verdade ela não se importa. Está fazendo aquilo só pela aparência. Né? Está só atuando. Né? E aí ela chamou a menina que estava educando ela, que estava falando para ela que o que ela está fazendo está errado, de hipócrita. Né? E a gente tem que julgar as coisas, dizer se uma coisa está certa ou está errada. E o que é o não julgueis que a gente não... O que é esse não julgueis? Né? O que é esse julgueis que a gente não pode fazer? A gente não deve aplicar a justiça sobre as pessoas. Porque quais são os mandamentos que o Cristo ensina? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, todos os mandamentos vêm desses dois. Certo? Os 3 primeiros mandamentos são para amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros 7 mandamentos são para amar ao próximo. Né? Então, o não julgueis é quando o seu julgamento te impede de amar alguém. Certo? Todos os 7 mandamentos voltados para o próximo são mandamentos que preservam o seu amor para com as pessoas. Quando você infringe um desses mandamentos, você está deixando de amar aquela pessoa. Certo? Quando você mata, quando você rouba, quando você mente, quando você deseja a mulher dele, quando você olha para as coisas que ele tem. Né? E você olhar para a pessoa e começar a julgar ela a ponto de deixar de amá-la, chegando ao ponto em que você deixa de amar essa pessoa, né, em que ela morre para você e sobre ela você vai aplicar o que você está chamando de justiça, né, aí tem um pecado. Né? Entra aí, você pode estar entrando já no pecado contra o 5º mandamento, em que a pessoa morre no seu coração. Não matarás.
Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Né? Então não é só você matar a pessoa fisicamente, mas é você de fato matar ela no seu coração. Né? Você já desconsidera totalmente a possibilidade de amar ela. Né? Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco, será condenado ao fogo da hiena. Então, quando você tem total desconsideração pela pessoa, quando você mata ela no seu coração, quando você está pouco se importando para aquela pessoa e sobre ela você vai aplicar toda a justiça, então você está pecando contra ela. Então um amigo vai lá e me ofende. E aí eu não vou olhar para ele com misericórdia, não vou ser caridoso com ele, vou falar assim, ó, esse cara para mim morreu, tá? Esse cara aí para mim não existe mais. Esse cara merece meu desdém, merece meu desprezo. Agora eu vou dar o que ele merece. É isso que a gente não pode fazer. Entendeu? Olha pro mendigo, fala assim, não, esse cara aí, ó, esse cara não quer trabalhar. Esse cara aí, ele é vagabundo. Esse cara aí só quer festar a vida inteira e por isso tá nessa daí. Por isso chegou nesse ponto. Então ele não merece a minha caridade. É isso que a gente não pode fazer, né? É você olhar para sua esposa está te tratando mal, você fala assim, não, agora você vai ter o que você merece também. Agora eu vou ser justo com você. E aí você deixa de ser caridoso com ela, de ser generoso com ela, que seria ali o momento de vocês fazerem as pazes. É isso que você não pode fazer. Então o não julgueis é você não aplicar a justiça, de forma que isso impeça você de amar a outra pessoa. Né? Porque o amor é o que Deus pede pra gente. O amor a Deus e amor ao próximo. Então tudo que a gente não pode fazer são as coisas que infringem esses dois mandamentos. Certo? Então, por exemplo, você não ir na missa. Né? Pô, não fui na missa porque eu quebrei a perna e estou no hospital. Então você não está não indo na missa no domingo por falta de amor a Deus. O amor é serviço, né? Você servir. Não é porque você não quer servir a Deus, é porque você não pode ir. Ah, não, mas eu tô aqui me divertindo no computador, na internet, olhando no Instagram e tal, não dando risada. Não vou na missa não. Isso é falta de amor. Né? Ah, não, fui no churrasco e tal, não deu pra ir. Falta de amor a Deus. Né? Você preferiu ficar no churrasco do que ir lá ver, tá junto com Deus na Eucaristia. Né? Falta de amor a Deus. Né? Então, a gente sempre tem que olhar sobre essa ótica, né? Se o que eu estou fazendo é falta de amor ou não. Né? O julgamento que eu estou fazendo, você está impedindo eu de amar aquela pessoa. Né? Se ele vai interferir no tanto de amor que eu vou dar para ela. Porque eu olho para o meu filho e eu vejo que ele fez alguma coisa de errado. Eu tenho que falar para ele que ele fez alguma coisa de errado. Se eu amo uma pessoa e ela está fazendo alguma coisa de errado, é parte da minha caridade dizer para ela que ela está fazendo alguma coisa de errado. Né? Então, nesse sentido, eu tenho que julgar sim. O que eu não posso fazer ela é pecadora. Então, eu não posso ser tão legal assim com ela. Né? Tá cometendo um pecado de escândalo, né? Então, não vou andar com ela. Não vou me aproximar dela. Né? Porque o que o Cristo fez? Em algum momento o Cristo deixou de falar que uma coisa era certa ou errada? Não. Ele deu a chave do céu para Pedro e no momento seguinte chamou Pedro de Satanás. Falou que estava errado o que ele estava falando. Né? O Cristo a todo momento andava com os pecadores e dizia o que era pecado e o que a gente devia fazer para amar as pessoas. Né? Ou seja, o não julgueis dele era: eu não vou aplicar minha justiça em cima de vocês. Eu estou aqui com vocês, eu vou amar vocês. Né? E isso é o não julgueis dele. Né? E ele fala, de onde que vem isso? Vem naquele momento em que vários homens pecadores estavam querendo aplicar a justiça sobre a mulher adúltera. E aí o Cristo fala assim, todo mundo aqui pecou. Vocês estão querendo aplicar a justiça sobre ela? Né? Por que vocês não fazem, né, a mensagem geral do Evangelho, né, o ponto assim, por que vocês não ficam com ela, não tentam levar ela para a salvação ao invés de apedrejar ela? Né? Porque é isso que eu estou fazendo aqui. Né? No fim das contas era isso que ele estava fazendo. Né? Então,
A gente tem que tomar cuidado com essa história do não julgueis. Essa história do não julgueis, ela sempre surge quando a pessoa tá fazendo alguma coisa que ela sabe que tá errado. Não tem mais o que ela dizer, né? Aí ela começa, não julgueis. Né? É uma arma secreta, né, que as pessoas têm contra o cristão. O cristão vai falar assim, ó, você não pode você não pode ficar aí mostrando o corpo na internet, né? No outro caso, uma outra vez, uma situação hipotética. Ai, não julgueis, não julgueis. Aí não dá, né? A pessoa tá querendo te ajudar, essa pessoa... a essência da ajuda é você dizer pra pessoa o que ela pode ou não fazer. Você tem que dar uma orientação pra ela. Né? Umas coisas mais básicas, ó, você tá doente, ó, você não pode comer, não pode mais ficar comendo doce, só doce, tem que comer coisa saudável. Né? Então, é isso. Obrigado.